Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver aqui mais uma questão de raciocínio lógico. O tema de hoje é lógica proposicional, um tema bem presente em muitas avaliações do mercado. E antes da gente começar, eu já vou fazer o convite aqui. Se você tem um teste para fazer, não sabe como e por onde se preparar, me manda uma mensagem aqui, eu deixo o meu contato no link da descrição para você entender como é que eu consigo te ajudar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui entender como a gente deveria, resolver essa questão. Então, o que o problema diz? Gustavo está cursando uma disciplina do mestrado com o professor Rodrigues. Sobre o próximo teste dessa disciplina, o professor Rodrigues disse: quem acertar todas as questões da parte de múltipla escolha vai receber conceito A no teste. Muito bem, então quem acertar todas as questões da parte da múltipla escolha, então dá a entender que tem uma outra parte, talvez discursiva, mas não vem ao caso, vai receber conceito A. Nesse caso, é correto concluir que. Então a gente vai precisar aqui, eu diria, avaliar cada alternativa e entender qual delas traz uma ideia equivalente, porque se ele quer que a gente tire uma conclusão a partir desta premissa aqui, olha, desta afirmação do professor Rodrigues, em outras palavras, o que ele está pedindo para a gente? Algo que seja equivalente. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Sabendo que quem acertar, então novamente, sabendo que quem acertar todas as questões da parte de múltipla escolha vai receber conceito A no teste, eu posso afirmar então que se o Gustavo recebeu o conceito A, então ele acertou todas as questões da parte de múltipla escolha. E aqui, pessoal, muita gente já escorrega aqui. Talvez você tenha marcado a letra A. E se você marcou a letra A, você errou, tá? Errou. Você pode estar pensando, Vitor, mas como assim eu errei? Se ele diz que quem acertar todas as questões da parte de múltipla escolha vai receber conceito A, e eu sei que o Gustavo recebeu esse conceito, então necessariamente ele não acertou todas as questões dessa parte de múltipla escolha? E a resposta é que não. Para pensar. A gente sabe o que acontece quando alguém acerta todas as questões da parte de múltipla escolha. A gente sabe qual é o desfecho disso. Mas a afirmação do professor Rodrigues não diz nada sobre quem, por exemplo, errar uma questão, ou errar duas, ou errar metade dos problemas, ou errar tudo. A gente não sabe. Então, baseado nesse desconhecimento do que acontece quando o cenário é diferente, de um acerto de todas as questões, é por isso que eu não posso afirmar que, pelo fato do Gustavo ter recebido conceito A, isso garante que ele acertou todas as questões. O problema não diz que, por exemplo, quem acerta metade das questões talvez possa receber conceito A também. Ah, Vitor, mas na prática não é assim. Esquece a prática de lado e vamos nos ater aqui à teoria. Tudo bem? Pode ser que quem acertou 90% da prova, da parte de múltipla escolha, tenha recebido também o conceito A. Então não é porque o Gustavo recebeu o conceito A, que eu vou considerar que é um conceito máximo, tudo bem? Isso significa dizer que ele acertou todas as questões. Pode ser sim que ele tenha acertado. É um cenário. Agora, não necessariamente é o único cenário. Então, por isso que a gente não pode concluir isso daqui. Tem que tomar muito cuidado, tá bem? Letra B. Se o Gustavo recebeu o conceito A, então ele acertou pelo menos uma das questões da parte de múltipla escolha. Novamente aqui, a gente não é porque o fato do Gustavo ter recebido o conceito A, que a gente pode afirmar que ele acertou pelo menos uma questão, pelo menos uma das questões dessa parte de múltipla escolha. Pode ser que o professor Rodrigues tenha decidido o seguinte: olha, quem vai ficar com o conceito A, quem acertar 80% da prova, tá? Existe essa possibilidade, porque o problema não fala nada. A única afirmação que a gente tem para tomar como base é isso aqui, olha, quem acertar todas as questões
vai receber o conceito A. Agora, fazer essa análise retrógrada, ou seja, partir da conclusão para concluir, da conclusão para chegar em uma outra premissa é um equívoco, tá? Então a letra B também é uma alternativa incorreta. Vamos prosseguir aqui. Se o Gustavo não recebeu o conceito A, então ele errou uma das, pelo menos, né? Então ele errou pelo menos uma das questões da parte de múltipla escolha. Será que isso daqui é verdade, pessoal? Será que se o Gustavo, pelo fato dele não ter recebido conceito A no teste, então a gente pode concluir que ele errou pelo menos uma das questões? Sim, pessoal, a gente pode concluir. Pensa comigo. O professor disse: quem acertar todas as questões da parte múltipla escolha vai receber conceito A no teste. Aí vamos supor que você está fazendo esse teste aí do professor Rodrigues, tudo bem? E aí você foi receber, no dia que o professor marcou de entregar as provas, né, as notas, ele chegou lá e falou: olha, ô Marcos, vem aqui que eu vou te entregar a sua prova, vou dar a sua nota, né? Aí ele vai, o Marcos levanta, vai até a mesa do professor e ele conclui que ele tirou conceito B, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, ele não tirou o conceito A, ele tirou um outro conceito. Pode ter sido B, pode ter sido C. Aqui eu estou, para título de exemplificação, vamos supor que o Marcos recebeu o B. A partir do momento que o Marcos pega a prova dele e ele lá na capa está dizendo que ele recebeu o B, ele já pode concluir uma coisa. Ele pode concluir que ele não gabaritou essa prova. Porque se ele tivesse gabaritado, ele não tinha recebido o conceito B. Ele tinha recebido o conceito A. Tudo bem? Então, qualquer pessoa, pode ter sido Gustavo, pode ter sido você, pode ter sido eu. Se um de nós não recebemos o conceito A, isso significa dizer que necessariamente alguma coisa a gente errou. Pode ter sido, a gente pode ter errado a prova toda, pode ter errado metade da prova, mas eu posso garantir que pelo menos uma questão, e essa é a ideia da letra C, pelo menos uma questão a gente errou. Então é correto dizer que se o Gustavo não recebeu o conceito A, então de fato ele errou pelo menos uma das questões, porque se ele não tivesse errado nada, nem ao menos uma, eventualmente ele teria gabaritado. E se ele gabaritou, se ele acertou todas, ele receberia o conceito A e não um outro conceito diferente do A. Tudo bem? Agora vamos analisar as outras duas que faltam. Se o Gustavo não recebeu o conceito A no teste, então ele errou todas as questões da parte de múltipla escolha. Então essa alternativa aqui também é uma outra que eu acredito que muitos de vocês, né, podem ter escolhido essa, e muitos candidatos que vão fazer um teste de raciocínio lógico escolheriam também, porque vocês caem na armadilha de achar que pelo fato de que o Gustavo necessariamente não acertou todas, ele errou todas. Não é porque ele não acertou todas, pessoal, que ele vai errar todas. Pode ser que ele tenha errado metade da prova e por conta disso ele não tenha recebido o conceito A. Então lembra que negação, tá, de uma proposição que envolve, eu vou até envolver aqui, olha, a palavra todos, a negação de todos não é nenhum. A negação de todos é pelo menos um, ou algum, que traz a mesma ideia. Tá bom? Então não, a gente não pode dizer que o Gustavo errou todas as questões só pelo fato dele não ter recebido o conceito A. Tudo bem? E por fim, se Gustavo errou pelo menos uma das questões, então ele não recebeu conceito A. Vamos pensar aqui, vou ler de novo. Se o Gustavo errou pelo menos uma das questões, então ele não recebeu o conceito A. Não, gente, a gente não pode afirmar isso. Lembra que eu falei lá no início que pelo fato da gente não saber o que vai acontecer quando alguém, pode ser o Gustavo, pode ser você, pode ser eu, a gente não sabe o que vai acontecer, qual é o conceito que a gente vai receber, caso, por exemplo, a gente acerte 80% da prova,
A gente não sabe, tá? Pode ser que com 80% a gente receba o conceito A. Então não é porque o Gustavo errou pelo menos uma das questões que ele não vai receber o conceito A. O problema não fala nada sobre isso. Pode ser que ele receba, tá? Pode ser que ele não receba também, mas gera dúvida. Então, com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a explicação do problema de hoje. O gabarito letra C. Deixa o seu like, né? Deixar no imperativo fica ruim, né? Então, eu vou pedir encarecidamente, caso você tenha gostado aqui da minha explicação, que você contribua aqui de alguma forma para o crescimento do meu trabalho. Como é que você consegue fazer isso? Deixando seu like, deixando seu comentário para ver se ficou clara aqui a explicação, se você eventualmente marcou uma outra alternativa. Então eu espero que, se um problema desse similar aparecer no seu teste, que você acerte, porque você pode ter certeza que grande parte dos candidatos erraria esse tipo de problema. Tudo bem? Então eu fico por aqui. Deixo aqui o convite para você assistir mais vídeos aqui do canal. E se você quiser acelerar seus estudos, me manda uma mensagem que eu terei o maior prazer em te ter como aluno ou aluna. Tudo bom? Fico por aqui. Um grande abraço.